Olá galera, bom dia. Aqui é o professor Dionísio, professor da língua portuguesa, passando aqui para dar algumas dicas importantes a você a respeito de como estudar a disciplina na hora de você resolver questões sobre leitura, compreensão de textos, interpretação, que exige de você algum, alguns conhecimentos básicos, né, a respeito sobre leitura. Como que eu posso ler um texto de uma forma melhor, de como eu posso potencializar os meus conhecimentos ao ler um texto. A primeira coisa que a gente precisa fazer ao ler um texto é saber o tipo de linguagem que o autor está utilizando. Que tipo de linguagem aquele autor ele utiliza ao fazer aquele texto? Porque aquele autor está tentando interagir com você, leitor. É uma interação entre autor, texto e leitor. E aí, essa interação, você tem que saber, você tem que ter conhecimentos prévios para que você possa tirar algum, tirar algum conhecimento, tirar alguma resposta daquele texto, que é onde vai aparecer questões em concursos que exige de você essa visão, né, essa percepção. E aí a primeira coisa a saber é que o linguagem foi utilizado pelo autor. Porque a gente sabe que existe diversos tipos de linguagem. Existe linguagem formal, linguagem não formal, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, uma linguagem mista, uma linguagem conotativa, uma linguagem denotativa. E depois de você descobrir essa linguagem, você vai decodificar. Quando você consegue decodificar o tipo, quando você consegue decodificar essa linguagem, aí você vai passar a entender melhor, você vai passar a entender, você vai passar a compreender aquele texto, a interpretar aquele texto de forma adequada. Então, depois que você descobre a linguagem, depois que você aprende a usar as palavras, depois que você aprende a saber o significado das palavras, a saber o sentido das palavras, aí você vai para um próximo passo, que é compreender o texto, é interpretar o texto, é se colocar no lugar do autor, é se você precisa ser um intérprete daquele texto. Você precisa ser um intérprete para você poder acertar a questão. Então eu estou acabando de sair de uma aula, acabei de dar uma aula agora para uma turma que está se preparando para um concurso na área da saúde. Estou aqui no hotel Beira-Mar, na Avenida Beira-Mar, de frente ao mar, de frente à praia. E aí aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, para contribuir no conhecimento de vocês, fazer um resumo do que foi dado na aula de hoje, né? Porque eu sei que tem muita gente que não consegue acertar questões em um concurso porque não sabe utilizar essas estratégias, essas ferramentas, não sabe utilizar a ferramenta da leitura. E aí, puxando o gancho para um outro tipo de estudo, tem o estudo das tipologias textuais. A gente sabe que as tipologias textuais é um assunto no que se refere aos tipos de texto. Nós sabemos que existem o tipo de texto narrativo e dissertativo. Nós temos o texto descritivo, nós temos o texto injuntivo, o texto conversacional, o texto instrucional. E o que eu vou me prender agora, o que eu quero me prender agora é o tipo de texto, o tipo de texto dissertativo. Pois o tipo de texto dissertativo, ele tem a finalidade de informar algo a você, de trazer uma informação que seja relevante à sociedade, a você que está lendo. Por exemplo, se eu trago um texto falando sobre obesidade, então eu estou falando de um assunto que estou trazendo um texto específico falando sobre obesidade.
e que o tema é saúde pública. Então, o meu assunto é obesidade, mas o meu tema é sobre saúde pública. E aí, o autor do texto está trazendo uma informação que é importante, que a sociedade precisa saber, que a obesidade é um risco para a saúde, é um assunto que hoje em dia a sociedade está vivendo, a sociedade de hoje está passando por uma obesidade constante. As pessoas estão ficando acima do peso. E aí, qual é a diferença, professor, entre um texto argumentativo e um texto expositivo? Pois o texto dissertativo ele se divide, ele se classifica em argumentativo, em um texto dissertativo argumentativo e um texto dissertativo expositivo. Qual é a diferença entre o argumentativo e o texto dissertativo? A primeira característica entre o texto dissertativo, entre o texto argumentativo e o expositivo, é que o argumentativo ele traz marcas de pessoalidade. O autor ele tenta te influenciar, ele se passa por você como se fosse você no dia a dia. Tem marcas de personalidade e há a presença de adjetivos e advérbios. Você consegue notar no texto a presença de advérbios, de adjetivos. E existem marcas de personalidade. Isso é a grande característica do texto argumentativo. O texto expositivo, você não encontra essas marcas de personalidade. E é um texto que gera uma fonte. Você traz marcas, mas essas marcas não é do autor do texto. As marcas é de uma autoridade. Se eu digo, segundo a OMS, a obesidade no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Eu não estou dizendo que é segundo o autor. Eu não estou trazendo marcas de personalidade. Eu estou trazendo marcas de autoridade, de uma autoridade, a OMS. Então isso deixa claro que o nosso texto não é argumentativo, ele é expositivo. E muita gente não sabe essa diferença. Então eu gravei essa aula para vocês, para que vocês possam diferenciar esse tipo de texto, essa tipologia de texto, e que vocês possam potencializar os acertos de questões de vocês, certo? E eu deixo meu abraço, deixo minha boa sorte para vocês, quem está se preparando para concurso, que vocês possam utilizar esses conhecimentos que eu acabei de transmitir para vocês em provas futuras, e que vocês possam acertar, dobrar o número de acertos de questões nas provas de vocês. Deixo meu abraço, meu carinho especial para todos os alunos, para todos que assistirem esse vídeo, quem quiser compartilhar. Aqui é o professor Dionísio, professor de português, língua portuguesa, português para concursos. E estamos juntos aí na pegada, rumo à nossa vitória, rumo à nossa aprovação. Que só passa em um concurso quem estuda, quem se prepara. Abraços e até a próxima. Sempre que eu tiver conteúdo, eu vou disponibilizar para vocês. Abraços.